Salmo 103, o tema é o que há no coração de um homem de Deus. A gente olha o estereótipo muitas vezes, né? Mas Deus, Ele vê o nosso coração. E o que há no nosso coração? Vamos ver o que havia no coração de Davi para que a gente possa ter um parâmetro. O que o coração de um homem de Deus precisa ter. Salmo 103 diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. O 13, um pouquinho mais para frente, diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então nós estamos falando aqui, quem está dizendo essas palavras é o homem segundo o coração de Deus. E é interessante a gente olhar para o que ele disse. Ele chegou a um determinado momento da vida dele, que ele olha para ele mesmo, este momento aqui ele está olhando para ele mesmo, e ele diz assim, o Davi, bendiga o Senhor. E tudo o que há em mim, ele dizendo para ele mesmo, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ele dizendo para ele mesmo, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. É importante a gente olhar quem está falando e por que está falando. Nós não vemos Davi aqui com algum problema sério. Ele estava, no momento da sua vida, tranquilo. Ele não estava vivendo um problema aqui que tinha que se voltar para Deus, para que Deus resolvesse. Não. Ele está de livre e espontânea vontade aqui, chegando diante do Senhor e dizendo, ô Davi, você precisa bendizer ao Senhor e ao teu santo nome. Mas não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É importante a gente avaliar aqui que o homem, segundo o coração de Deus, está dizendo essas palavras. Eu relatei aqui algumas coisas, né? Que eu vejo nesse texto e na vida de Davi. O Davi, ele, aqui no verso 19, ele diz assim, ó, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Aí ele diz assim, bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. Ele está aqui relatando que ele reconhece quem Deus é. E quem Deus é? Ele diz aqui, que domina, o seu reino domina sobre tudo. Davi está reconhecendo quem Deus é, e ele é soberano em todos os seus atos. Um homem de Deus que não reconhece a soberania de Deus, não pode ser chamado de homem de Deus. O homem de Deus, ele precisa reconhecer a soberania de Deus sobre todos os seus atos. E nós precisamos reconhecer algumas coisas também. Essa igreja não é minha. Se eu achar que essa igreja é minha, eu vou querer tomar algumas atitudes que contrariam o Senhor da obra. Ele é soberano aqui, eu não. Eu sou apenas servo. Eu sou apenas seu servo. Então eu preciso reconhecer a soberania de Deus para que eu não cometa loucuras na obra dele. A obra é dele. Ele é o soberano, eu sou o servo. É isso que Davi está falando aqui. É por isso que ele diz que o seu trono domina sobre tudo, domina sobre a minha vida, domina sobre esta obra. Ele domina sobre tudo, sobre essa cidade. E nós precisamos reconhecer como homens de Deus a soberania dele em tudo que ele faz. Também, no verso 6 em diante, diz assim, ó, o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos, manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. O Davi está reconhecendo aqui também o que Deus é. E o que Deus é? Ele reconhece os atributos de Deus. E ele diz que ele é misericordioso, ele é compassivo, né? Mas ele é assaz benigno.
Hoje nós tivemos a notícia, triste notícia, que morreu a nossa irmã, né? Uma serva do Senhor. Mas nós não podemos culpar Deus por uma situação dessa. Eu perdi meu irmão numa situação trágica, mas jamais passou pelo meu coração culpar Deus. Deus é assaz benigno. Se Davi não reconhecesse os atributos de Deus, por certo, em algum momento ele iria reclamar do Senhor. Nós não temos o direito de reclamar do Senhor, de nada do que Ele faz, porque Ele é bom em todos os seus atos. Ainda que nós não compreendamos, ou até mesmo tenhamos a petulância, eu diria isso, petulância de não concordar. Quem sou eu para tomar uma atitude dessa? Então, o Davi, ele reconhece o que Deus é. Deus é benigno, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso. Então, o Davi, o homem segundo o coração de Deus, reconhecia isto. Agora, olha o do 13 em diante, que diz assim, ó: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O Davi reconhecia quem ele era. Ninguém reconhece quem Deus é e o que Deus faz, se primeiro não reconhecer quem ele é. E quem Davi era, segundo as suas próprias palavras. Ele diz: ele sabe de que eu sou só pó. Quem somos nós, irmãos, para reivindicar alguma coisa? Nós somos apenas pó, nós não somos nada. Mas o que acontece muitas vezes, se nós não tivermos esse reconhecimento, nós vamos nos achar os bambambam do pedaço. Nós vamos roncar grosso. Nós vamos bater da tapa na mesa, porque nos achamos alguma coisa melhor do que os outros. O Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus, porque primeiro ele reconhecia quem ele era. E aí ele pôde contemplar quem Deus é. Sem nós, primeiro, reconhecer quem somos, nós não conseguiremos contemplar quem Deus é. Por isso que ele é o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus, o maior rei da história, exemplo para todos os reis, e foi o precursor do reinado de Cristo. O Mateus 1:1 fala sobre isso, né? Jesus Cristo, filho de Davi. Então, o reinado de Davi, ele teve toda essa eficácia que chegou ao ponto de ser parâmetro, né? Para o próprio Cristo vir reinar, mas ele mesmo não se achava isso. Olha o que ele se achava: apenas pó. Não tem nada de errado as pessoas olhar para nós e dizer assim: nossa, pastor, você é fera, hein? Pastor... O pastor é top. Não tem nada de mal as pessoas acharem isso. O problema é eu me achar isso. Porque daí eu vou querer tapete vermelho. Eu vou querer coisas que não sou digno disso. Porque no reino só tem um Senhor. Eu sou servo. Eu não mereço tapete vermelho. Não tem tapete vermelho para mim no reino. Eu sou apenas servo. Apesar de eu exercer uma função fundamental para o reino, porque o próprio Senhor Jesus disse: quer destruir um rebanho? Fira o pastor. Quer dizer, olha a importância de um pastor, mas eu não posso me achar assim. É ele que me acha assim. As pessoas podem me achar assim, menos eu. Menos eu, porque senão eu vou fazer loucuras na obra de Deus. É por isso que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E se nós fôssemos avaliar o nosso coração aqui hoje, nós poderíamos ser classificados como homens segundo o coração de Deus? Será que Deus diria isso de mim e de você? Esse meu servo é segundo o meu coração. Será? Porque Davi reconhece tudo isso, né? É porque o coração de Davi era quebrantado. Quebrantado. Mas o que havia no coração dele é importante. Eu vou relatar aqui algumas coisas que havia no coração de Davi. Por isso que ele foi o homem segundo o coração de Deus. Mas sem essas coisas, nós não seríamos homens de Deus. Porque estamos aqui reunidos como homens de Deus. E somos homens de Deus. Nós só não podemos ter no nosso coração aquilo que não deveríamos ter.
E o que Davi tinha para ser um homem segundo o coração de Deus? Olha o versículo 1, o que diz? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Havia no coração de Davi adoração. No coração de Davi havia uma adoração, mas não é uma adoração impositiva, é uma adoração espontânea. A adoração só pode ser espontânea, mas muitas vezes nós agimos erroneamente com a igreja, porque muitas vezes nós queremos impor a adoração. Não se impõe a adoração é espontânea. Mas nós, como homens de Deus, será que nós adoramos a Deus espontaneamente? Ou será que nós estamos buscando a Deus somente quando precisamos de Deus para alguma coisa? Adoração a Deus é espontânea. Davi espontaneamente chegou diante do Senhor e dizia: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Adoração havia no coração de Davi, uma adoração espontânea. Não precisava alguém dizer: ô Davi, você não vai adorar hoje? Você é o pastor, você é o líder, você é o rei, você não vai adorar hoje? Não! Ele tinha no seu coração a adoração. Nós precisamos ter em nossos corações uma espontaneidade para adorar o Senhor. Independente da circunstância, porque circunstâncias nós viveremos, boas e más. Mas independente, nós precisamos ter no nosso coração a espontaneidade para a adoração. Porque era isso que Davi tinha no seu coração. E também no versículo 2, diz assim, ó: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. O que tinha no coração de Davi? No coração de Davi tinha gratidão a Deus. Davi não se esquecia de nenhum só dos seus benefícios. É por isso que ele adorava espontaneamente. Quantas coisas você recebeu, eu recebi de Deus hoje, que temos motivo para adorar ao Senhor. E muitas vezes nós nem percebemos. Nós ficamos com a nossa cabeça a milhão, preocupado com isso, com aquilo, com aquele outro, com o encontro de pastores da igreja hoje. Esquecemos muitas vezes de agradecer por aquilo que o Senhor nos dá espontaneamente, sem haver lembrança muitas vezes daqueles que o recebem. Coisa simples. Nós acordamos hoje de manhã e todo mundo foi no banheiro, né? Todo mundo foi lá no banheiro, se aliviou. Aquele xixizão gostoso, né? Quantos que agradeceram pelo fato de fazer xixi? Senhor, obrigado porque eu fiz xixizão aqui, ó. Quantos agradeceram? O Senhor nos dá espontaneamente, livremente. Muitas vezes nós não lembramos dessas pequenas coisas. Mas olha do que o Davi estava falando, que ele não esquecia de nenhum só dos seus benefícios, porque olha o que ele relata a seguir. Porque Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Havia no coração de Davi gratidão, mas havia humildade. O Davi, ele reconhecia que a maior de todos os benefícios do Senhor, ele não poderia alcançar se não fosse através do Senhor, que é o perdão dos pecados. E nós reclamamos por coisas mínimas. E não somos gratos pela salvação, pelo perdão dos pecados, gente. O que mais pode levar a nos reclamar da nossa vida com Deus, se os nossos pecados estão perdoados? Então nós precisamos ter no nosso coração gratidão. Eram essas coisas que havia no coração do homem segundo o coração de Deus. E nós muitas vezes estamos nos esquecendo de, como homens de Deus, ter essas coisas no nosso coração. O Davi, ele dirigiu o exército mais poderoso. Ele dirigiu o exército do Deus vivo. Ele dirigiu. Ele teve a honra, o privilégio de estar ali dirigindo este exército. Ele teve a honra, o privilégio de estar ali dirigindo o povo chamado escolhido. O povo chamado povo de Deus. Ele teve a honra de estar ali liderando. Mas antes dele teve um outro, que se chamava Saul. E este era um homem vistoso, visto por todos. E o Davi, até na sua escolha, foi a última escolha. Mas o Saul foi a primeira. Aquele homem, o povo clamava.
O povo chamava, não, é Saul, quem sabe fazia carreata pela vida de Saul para que ele fosse o rei. Nós muitas vezes estamos nos baseando no nosso cotidiano pastoral, nas carreatas que o povo faz e nos escolhe e nos chama de bom. Olha que maravilha! Mas na hora do vamos ver, ele negou a Deus. Não era isso que Deus queria, não era a escolha do povo, era a escolha do seu coração. O Davi foi rejeitado lá no início, quem sabe ele poderia ser frustrado no seu reinado, porque ele foi rejeitado desde a sua escolha. Mas é isso que Deus vê. Deus não vê os louvores dos homens. Ele vê o teu coração, ele vê o meu coração. E é por aí que nós somos ou não somos homens de Deus. Não é pelos aplausos, não é pelo tapete vermelho que nos estendem. E nós muitas vezes ficamos fixos só nessas coisas. Não, gente, não é por aí que nós devemos nos classificar. Como é que nós nos classificamos? Essa mensagem eu recebi há 4 horas e 51 minutos. O Senhor me deu essa mensagem às 4 horas e 51 minutos. Mas eu poderia ficar dormindo, porque eu tinha o dia todo para trabalhar a mensagem, né? Mas era aquela hora que Deus queria falar comigo. Nós muitas vezes não estamos mais dispostos para Deus. Deus precisa marcar a hora para falar conosco. Como assim? Ou nós temos hora marcada para falar com o Senhor. Como assim? Cadê a espontaneidade da nossa relação com o Senhor? Cadê a espontaneidade do meu coração para adorá-lo? Nós precisamos parar um pouquinho de olhar para as pessoas, o que as pessoas estão pensando ou dizendo a nosso respeito. Nós precisamos pensar no que Deus acha a meu respeito. E essa foi a grande diferença entre Davi e Saul, a escolha dos homens e a escolha de Deus. Eu poderia, será, dizer hoje que eu sou a escolha de Deus para este lugar? Será que você poderia dizer que você é a escolha de Deus para o lugar onde você pastoreia? Nós precisamos, irmãos, antes de tudo, ter a nossa consciência diante do Senhor pura, que muitas vezes nós não temos. E eu falo nós, porque eu sou homem, sujeito às mesmas paixões. Olha o que aconteceu com Davi no Salmo 51. O Davi chega e diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. O Davi havia pecado. O homem, segundo o coração de Deus, havia pecado, cometido um pecado. E aí ele chega aqui na sua confissão e diz: tem misericórdia de mim, Senhor. Sabe o que isso mostra, irmãos? Homens de Deus também pecam. Nós não precisamos nos desesperar se pecarmos, mas o pecado deve ser um acidente e não uma prática. Não precisamos nos desesperar se pecarmos. Nós precisamos chegar diante do Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, eu pequei. E ele diz: Senhor, foi contra ti que eu pequei. Ele reconhece que o pecado que ele cometeu foi contra o Senhor. E ele precisava das misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam cada manhã. Então nós precisamos chegar, se pecarmos, diante de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Por que Davi não se achava o homem segundo o coração de Deus, ou o grande rei? Porque ele chega aqui no verso 3 e diz assim, ó, do Salmo 51: pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Quem tem os seus pecados sempre diante de si, não ousa chegar diante de Deus e se achar o bambambam do pedaço. Nós somos pecadores também, precisamos da misericórdia de Deus também, mesmo sendo pastores e pastoras, porque nós pecamos também. E nós precisamos reconhecer e chegar diante do Senhor. Ao invés de rebater o nosso pecado, nós devemos confessar os nossos pecados. Porque quando confessamos, 1 João 1:9, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Então nós precisamos chegar: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia. E Deus se compadece de nós. Aí, olha o que ele diz no 10. Cria em mim, ó Deus. Mas ele não tinha o coração, homem segundo o coração de Deus. Mas ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito
inabalável. Nós precisamos reconhecer, irmãos, que por mais que as pessoas vejam em nós homens de Deus, nós precisamos, Senhor, não deixa eu sair fora do teu propósito. Senhor, não deixa eu pecar. Cria em mim um coração puro, que no meu coração haja a pureza do teu Espírito Santo, para que nós venhamos conduzir o povo de Deus, um povo santo, porque Deus diz, sede santo, porque eu sou santo. É isso que nós precisamos ter em nossos corações, irmãos. É isso que Davi tinha. Aí o mesmo Davi que chega e fala todas essas coisas, ele vem aqui para o Salmo 133, e aí ele diz assim, ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Oh, quão bom é, gente, não tem coisa melhor do que nós vivermos em união. Mas ele diz assim, porque é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce até o monte de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. O que Davi está falando aqui? Como é bom, mas ele está relatando do norte ao sul de Israel. E ele está dizendo, é bom que os irmãos vivam em união. Monte Hermon e Sião, norte e sul. Todo o povo de Deus precisa viver em união, porque era esse povo ao qual ele estava se referindo, ao qual ele estava dirigindo. Então ele disse, como é bom, irmãos, vivermos em união. E eu estou aqui em festa hoje. Para mim, desde o momento em que foi marcado aqui, eu estou em festa. A alegria de receber a cada um de vocês, a minha expectativa. Nós queríamos fazer o melhor, porque é bom demais viver em união. Mas para isso nós precisamos tirar os empecilhos que muitas vezes nos afastam. E esses empecilhos estão todos dentro dos nossos corações. Como Davi relatou aqui, ele dirigia o grande povo de Deus, mas ele relatou aqui alguns inimigos íntimos que ele tinha. E algumas das coisas eu relatei aqui. Ele tinha um inimigo íntimo chamado soberba, que ele precisava combater todos os dias, esse inimigo íntimo dele, porque vivia dentro de si. E se nós não combatermos esse inimigo íntimo, fica difícil para vivermos em união, que é bom demais. Também ele tinha outro inimigo íntimo chamado arrogância. E ele combatia esse inimigo íntimo todos os dias, porque a arrogância leva à queda. Deus dá graça humilde, mas o soberbo, ele rejeita. Nós não podemos ser arrogantes. E esse é o inimigo íntimo nosso, que nós precisamos saber, primeiro saber, para depois combater. Porque se nós não soubermos que há um inimigo íntimo dentro de nós não iremos combatê-lo. Nós iremos conviver pacificamente. E não pode, porque nós somos homens de Deus. Outro inimigo íntimo que ele tinha era que ele precisava chegar diante de Deus com temor. Então ele combatia a frieza do seu coração. Por isso que ele conclama, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ele precisava que o temor dele estivesse em dia diante do Senhor. Então o temor é o amigo íntimo que todos nós precisamos ter. Mas para isso nós precisamos combater a arrogância e a soberba no nosso coração. Que o Senhor nos ajude a viver como devemos viver, unidos como irmãos.